26. Se refere ao capítulo 11 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por quê? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Introdução. A ceia do Senhor está centralizada na obra expiatória de Cristo. Seu corpo foi partido e seu sangue foi vertido para nossa redenção. O seu sangue é o selo da nova aliança, onde Deus perdoa os nossos pecados e nos salva da ira vindoura pelos méritos de Cristo. É a Santa Ceia, a cerimônia mais solene da Igreja. Durante a sua celebração, relembramos as duas principais doutrinas do Novo Testamento: a encarnação e a morte vicária do Senhor Jesus. Ato contínuo, somos alertados quanto à proximidade da volta do Senhor. A Santa Ceia, pois, é tanto um memorial quanto uma profecia dos sofrimentos e morte de Cristo, um memorial de sua segunda vinda, uma vívida profecia. É uma ordenança que todos devemos observar até que ele venha, consistindo na distribuição do pão e do vinho. A ceia do Senhor evidencia-nos já sermos nós participantes da natureza divina do Redentor. É por isso que a Santa Ceia é conhecida ainda como a comunhão. É a comunhão entre o crente e o Senhor Jesus e entre o crente e a sua congregação. Aqui é um resumo, né? A gente vai expor alguns detalhes, né, dessa doutrina e relacionar especialmente com o papel do diácono, da diaconisa, no exercício aqui da ceia, né, das nossas funções. Bom, primeiro aqui, tópico: mantendo a solenidade da Santa Ceia. Do capítulo 11 da Epístola de Paulo aos Coríntios, depreende-se que a igreja localizada nessa importante cidade grega, né, estamos falando de Corinto, quase nenhuma importância emprestava à ceia do Senhor. Pois quando os irmãos se reuniam a fim de participarem do pão e do cálice, faziam-no para a própria condenação. Então, aqui nesse contexto, ele está falando aqui, contextualizando, que o próprio texto diz que a igreja de Corinto não compreendia a solenidade da cerimônia. Então, estava acontecendo ali uma bagunça. Então, Paulo, ele arrumou, né, orientou os irmãos com relação à seriedade da ceia. Enquanto empanzinam-se uns e até se embriagavam, outros passavam fome. O que deveria ser uma festa espiritual degenerara-se, não passava agora de um ajuntamento tonificado pela carnalidade. Diante de tais abusos, vemo-nos constrangidos a perguntar: não havia diáconos em Corinto? Se os havia, eram bem orientados pelos pastores? Isto porque todo diácono bem orientado tem como princípio zelar pelo caráter solene da Santa Ceia, a fim de que esta não perca a sua finalidade, manter a comunhão entre o crente e o Senhor
e entre o crente e a igreja. Então aqui é uma contextualização, né, de que não havia ali uma ordem nesse culto, né? Porque na verdade era um banquete, tá? Foge um pouquinho da do nosso modo, né? Nosso costume, nosso modelo. E eles chegavam e já se banqueteavam, né? E os que chegavam na frente comiam e comiam, né? E crente desde aquela época gostava de comer, né? E aí os que chegavam depois não tinha mais nada, né? Então estava acontecendo essa situação aqui, e isso é apresentado não é nem por um historiador, é o próprio apóstolo Paulo que deixa isso claro aqui no capítulo 11. Tá bom? Cuidados que deve ter o diácono durante a celebração da ceia. Sendo a Santa Ceia a mais solene reunião da igreja, deve o diácono atentar às seguintes recomendações. Primeiro, observe antes de qualquer coisa se o templo está limpo e os bancos alinhados. Qualquer modificação no arranjo do mobiliário deve ser feita antes do início da ceia. Gente, isso é todo culto, né? Todo culto. A gente fala assim que faz parte do serviço do diácono, né? Isso da diaconia. É importante, né, ter isso em mente. Eu estou com uma certa dificuldade, porque eu estou morando longe, então, mas algo que eu me sinto muito mal de verdade, é quando eu chego num trabalho, o trabalho já começou. Não gosto. Às vezes, quando eu chego, não gosto de cumprimentar ninguém. Eu, às vezes, coisa minha, bobeira minha, talvez é porque eu fui criado com pessoas mais velhas, mais tradicionais, então eu acabei adotando aí alguns ensinamentos que hoje não são mais praticados, mas eu aprendi que se o pessoal está no culto, as pessoas estão no culto, eu chego atrasado, eu não vou sair cumprimentando as pessoas, né? Claro que quando chega, dependendo da pessoa, a gente dá uma honra, né? Claro que eu não vou chegar, passar na frente do pastor e passar né, ou alguém olhar para mim e eu não cumprimentar. Tem questão de honra e respeito. Então, honra e educação, né? Então, isso tudo bem, mas partindo de mim, assim, a pessoa tá ali, chegar no horário e eu sair chamando a atenção das pessoas, eu não gosto. Porque eu não gosto de... pode acontecer, né? Mas não é algo que eu gosto, né? É importante saber que a pessoa já está ligada ali, chegou cedo. E tem pessoa que realmente entende que existe um ritual, porque é o culto, né, gente? O culto da semana, a gente dá o nosso melhor para estar aqui, mas sempre que a gente pode, ainda mais no culto de domingo, no culto de ceia, chegar um pouquinho antes, ou dobrar o joelho, se preparar para aquele momento, né? Isso é importante, a gente zerar um pouquinho a mente, né? Não é chegar já com tudo assim, né? A gente precisa se conectando, não é isso? Não sei. E eu tenho esse costume, né, de se chegar, já começou o trabalho, eu não gosto de falar com ninguém, eu gosto de chegar lá e já, para não incomodar, não é que eu não gosto. Eu poderia cumprimentar, mas na minha visão eu estou atrapalhando as pessoas, né? Então, o certo, né, é essa chegada na igreja antes do trabalho começar, para as pessoas chegarem, orarem. Isso tem que ser para o crente. O próprio crente, né, chegar um pouquinho antes, às vezes, aqui no nosso caso, para encontrar uma vaga para estacionar o carro, né? Quem tem carro. Então, para quem não tem carro, precisa vir a pé para descansar um pouquinho, né? Para encontrar um bom lugar para sentar, um lugar que a pessoa tem preferência, para fazer aquela oração, tomar um copo d'água, né? E se conectar, cumprimentar os irmãos, né? Ver o pessoal conversar um pouquinho ali, mas aquele início de culto ele faz parte,
né? O culto, ele não é só o culto, é a gente chegar um pouquinho antes, né? Não precisa ficar morando na igreja, que é até perigoso, sabe? O negócio de ficar muito tempo fora do culto, antes e depois, que a gente sabe de conversa, tá? Então, é bom às vezes, mas é bom a gente ter aquele momento de comunhão também, né? Depois, a cantina, um momento muito bacana para a gente fazer amizade, para a gente manter a comunhão, né? Então, é muito bom, né, o nosso culto ele não terminar tão tarde, porque tem essa oportunidade da gente, né? E a gente, às vezes, domingo não cozinha, está na cantina, acaba ajudando a obra e ajuda também a gente. Tudo isso é muito bom, né? Agora, se os irmãos, né, os membros já têm essa necessidade, significa que os obreiros têm que chegar antes ainda dos membros, né? E já estarem preparados para algum eventual problema e para a gente já solucionar isso daí antes mesmo do culto começar. Então é fundamental, né, que a diaconia ela tem o hábito assim, né? Eu acho, na minha visão, que o diácono ele tem que chegar pelo menos 1 hora mais cedo, tá? E não é muita coisa. O culto começa às 6 horas, 18 horas, mas chegar às 17. Chegar às 17, porque o próprio diácono já vai ter tempo também de se arrumar, vai ter tempo ali de, se tiver alguma coisa, já arrumar também. E mesmo arrumando isso, por exemplo, arrumando um banco, arrumando alguma coisinha, ainda assim sobra ali uns 30 minutinhos para ele próprio se preparar para o culto, né? E tá tudo preparado para receber esses irmãos ali naquele princípio do culto, né? Então, isso é todo culto. Todo culto. Tá? O horário mesmo do diácono chegar pelo menos 1 hora antes. Meia hora antes não é horário. Meia hora, porque os irmãos que chegam mais cedo, eles já vão chegar meia hora. Então, já tive situação, já tive igreja que o pessoal já estava todo mundo na porta, já dando 5 minutos para começar o culto e o pessoal chegando. Então, imagina até chegar, abrir a igreja, receber todo mundo, não dá, né? Aqui, graças a Deus, aqui na nossa igreja, os irmãos, a diaconia chega cedo, né? A gente vê que quando dá, por exemplo, 18 horas aqui, o culto começa, porque esse pessoal que chega 30, 40 minutos antes encontra a igreja aberta, né? Tudo certinho. Então, a nossa sede aqui ela é um padrão nesse sentido, e é esse o padrão que a gente segue para todas as congregações e que deve ser seguido e continuado aqui na nossa igreja sede, tá bom? Então, é importante que isso aconteça em todos os cultos, especialmente no culto de ceia, tá? Por quê, Danilo? Claro, tem uma importância, né? O culto de ceia é um culto diferenciado, gente. A gente fala assim que culto de ceia é o principal culto que não dá para faltar, né? Ah, mas acontece de falta? Acontece, mas não é bom, né? Então, culto de ceia, escola bíblica dominical, culto de doutrina, oração, são cultos fundamentais da igreja. Agora, o culto de ceia é, é o mais especial, é o mais importante, eu diria assim, que a gente realmente tem que exige um pouco mais de cuidado, mais de alguns detalhes a mais. Por isso é importante que todos os padrões, né, tudo aquilo que precisa ser seguido, seja seguido ainda com mais cuidado nesse culto, tá bom? Então, o primeiro tópico é esse daí. Então, para a gente ver a questão toda do alinhamento dos bancos. Quando eu falo isso, não pense em alinhamento só dos bancos, claro, mas pensa no conforto das pessoas, pensa na segurança e pensa também, justamente como eu falei, uma diaconia bem feita é uma diaconia que ninguém lembra que ela existe. Então, quando está tudo arrumado, ninguém vai lembrar que a gente existe. Né? Agora, quando a gente vê o banco desarrumado, lembraram que a gente existe. O diácono não arrumou o banco. Né? Então, é bom que não lembrem da gente. Né? Agora, se lembrar é que tem algum problema. Né? Então, isso daqui é muito importante. Tá? Segundo ponto aqui, certifique-se de que a mesa da Santa Ceia esteja devidamente preparada. Gente, não é todo lugar, né? Mas é bom que é igual a igreja sede, né? Igual a nossa igreja aqui. Né? Mas é importante que a liderança dos diáconos, eles
tenham ali um planejamento muito bem feito de tudo e que tenham um responsável para cada coisa e que tenham um plano de contingência. Nossa, já aconteceu muito de ceia em algumas igrejas, a diaconia ter que... na hora do culto, né? Vamos servir a ceia já quase na hora. Desce lá no mercado e compra... Não dá, vê se tem o suco de uva lá. É meio complicado, né, gente? Né? Hoje a gente tem um costume aqui que já vem cortadinho, a gente já corta antes, né? Mas antes tinha não sei se algumas igrejas permanece esse costume, dos presbíteros, dos pastores, eles cortarem, eles partirem o pão mesmo, né? Então aí tem a bacia d'água, todo o ritual ali, né, que os pastores fazem. E é que uma igreja maior não são todos que fazem, né? Mas numa congregação, todos os presbíteros, todo mundo está no púlpito, tem que lavar a mão, aí o pastor vai lá, divide, aí os irmãos vão lá, e alguns que podem, às vezes, vão lá e vão dividir no pão, tudo certinho, né? Então tem toda uma liturgia que é importante, viu? Vocês seguirem, porque eu não sei. Observem, não esperem, principalmente os homens, não esperem serem presbíteros, pastores para observarem as coisas. Comece a observar desde agora. Ah, Danilo, eu não quero saber não é que você não quer saber, é que a igreja precisa de obreiros, e se aprover a Deus de que vocês sejam presbíteros, pastores, glória a Deus por isso, mas e se não for o caso, pelo menos que saibam, né? As mulheres eu nem comento, porque as mulheres já são observadoras. Eu tenho certeza que esses detalhezinhos todos assim, vocês já observam, e é bom. E digo para tudo, viu? Observa como as pessoas ministram oferta, como as pessoas elas têm oportunidade, como as pessoas pregam. Então, observa aquilo que não for bom, tira, mas aquilo que for bom, começa a adotar, né? Quando você tiver essa oportunidade, você já teve ali bons exemplos, bons modelos para você seguir. A gente nunca sabe, viu? Tem cada situação que a gente fica. Vai que você está num velório e aí só tem você de crente. E aí você tem que dar uma palavra e orar ali. E aí você vai saber o que você vai falar. Então é bom quando você não é a pessoa, você já observar. Quando você precisar, você tem que dar uma palavra. Fica só contando com o pastor, não, viu? O companheiro nosso que trabalhava com a gente, né? Estava internado e ele veio falecer, né? A tuberculose. O Thiago tá comigo. E eu e minha esposa o velório dele foi no Jesuíta. Começa. Aí quando nós chegamos lá, né? Aí tava os pessoal aqui da fábrica, tudo lá. A esposa dele era cristã, tudo. E eu perguntei para ela, falei assim, e o pastor da senhora, ele veio? Na verdade, ele nem tinha ido nem mesmo pro hospital, né? Visitar ele. Aí eu falei assim, irmão, ele não veio, não tem ninguém não. Aí me deu um branco. Eu falei, e agora? Aí eu conversei com a Fabiana. Aí eu falei assim, eu vou ligar pro pastor Martins. Vou ver se tem algum pastor aqui por perto, né? Pra poder vir, né? Aí o pastor Martins falou assim, filho, não tem nenhum pastor não. Vai ser você mesmo. Acontece. Ó, lê Eclesiastes 3 aí e manda ver aí. É você. Tá bom. Aí eu e a Fabiana teve que fazer. Tá vendo? Nós juntamos todo mundo. A Maria tudo não era cristão, só era mesmo só eu, minha esposa, a esposa dele, né? E ali nós fizemos ali o culto, né? Fizemos uma oração, cantamos o hino da harpa, a Fabiana cantou o hino da harpa, li o Eclesiastes 3, dei a oportunidade para cada um falar, né? Do que estava sentindo naquele momento. O senhor observou como se a liturgia de uma cerimônia fúnebre, o senhor sabe? Então, se o senhor não sempre tivesse desatento, como é que o senhor teria condição ali de começar a cerimônia, de passar as oportunidades, de dar a palavra, né? Eu acho que foi muito de Deus, porque, tipo assim, o que acontece? Eu perdi minha mãe com 12 anos. E depois, quando eu perdi minha mãe, eu nunca fui em velório. Eu tinha um trauma dentro de mim que eu não ia em velório nenhum.
nem enterro, nem nada. Então eu tinha essa barreira. E eu quebrei essa barreira quando teve o falecimento do pastor Carlinhos. Eu tinha muito apreço por ele, né? Porque ele me recebeu muito bem aqui, eu sempre conversava com ele. E eu quebrei essa barreira nesse dia. E automaticamente, passou alguns dias, esse irmão também faleceu. Então, tipo, eu nunca tinha vivido assim um momento fúnebre e ainda fazendo ainda o ritual, né? O culto, né? E eu fiquei muito tenso mesmo, não vou mentir, tava com o coração gelado, porque assim, aí eu comecei a abrir a oportunidade com 3 hinos da harpa, aí né? Fui cantando o hino da harpa, né? Foi indo. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, uma coisa que eu fiquei bastante feliz, que eu estava acompanhando um irmão, e ele era conhecedor da palavra, mas ele estava afastado. E a minha preocupação era se ele tinha aceitado Jesus. E quando nós estava descendo um caixão, eu perguntei para a esposa dele, só quero saber de uma coisa, ele aceitou Jesus? Aí ela falou assim, ele aceitou Jesus. Aí meu coração se alegrou bastante, porque a minha preocupação era isso, se ele tinha aceitado Jesus. Porque eu ia no hospital, nós orávamos, nós cantávamos o hino da harpa, ele lá na cama, ele cantava também junto, sabe? Então, tipo, e quando eu tentava abrir uma brecha para ele poder aceitar Jesus, ele dá uma esquivada, mas no final ele acabou aceitando Jesus e Glória a Deus. graças a Deus deu tudo bem, graças a Deus. Sim. Então, bem. esse aqui era um bloqueio que o senhor tinha, mas posso ser bem sincero, Deus não respeita muito isso não. E te usou, né? E te usou. Então isso é muito bom. E uma vez que eu estava de padrinho de casamento, daqui a pouco, cadê o pastor? E a gente estava num sítio, Mônica, E aí, o pastor esqueceu que era hoje. Aí, meu Deus, daqui a pouco, vai ter que ser você mesmo, você é o obreiro que tem aqui, tem como você celebrar o casamento aqui? Aí eu liguei, né, pro pastor Levi e falei, pastor, é isso daqui, né? E aí, como é que eu faço aqui? Eu falei, não, tá autorizado, pode ir. Aí o pastor, ele falou comigo, rapaz, esqueci, confundi a agenda, que era outro dia, olha, não fui no casamento. E aí, amém. Daí, você consegue, você pode cuidar de tudo aí, tá autorizado também. Falei, então tá bom. Então a gente celebrou um casamento assim, sem saber, sem estar preparado. Acho que eu já fiz tudo, acho que eu só não fiz hoje, já apresentei criança. Fiz tudo, acho que só não batizei, só não tive a honra de batizar. Mas tem muita coisa que é oportunidade que a gente não espera mesmo não. Então, estejam prontos, porque a gente não sabe, né, quando vai ser necessário a gente servir, né? Não é questão, eu não quero, porque aqui é muito bonito, né? A gente fala assim, eu não quero, aqui já tem obreiros, pastores. Não, gente, mas tem situações que não vão ter os nossos pastores e que nós vamos precisar atender ali a necessidade das pessoas, né, da igreja. Então, estejam preparados, tá bom? Então, aqui, terceiro, então, voltando aqui, é só a questão mesmo de que quando líder de obreiro, é bom preparar com antecedência essas coisas. E tem uma frase que é assim, uma frase popular, um dito popular, que fala que é cachorro com 2 donos morre de fome. Né? Às vezes fica assim aquela coisa de, é responsabilidade, eu não gosto disso não. É responsabilidade de todo mundo. Não, dá alguém que é o responsável. Mas de todo mundo tem que ter consciência, eu não entendo, mas todo mundo tem que ter consciência. Eu entendo que tem coisas, claro, coisas que nós não estamos prevendo, nós não sabemos quais são os imprevistos. Todos têm que ter a responsabilidade. O primeiro que vir, que perceber, deve alertar a liderança ou o restante do grupo para tomar medidas ali para resolver a questão que não foi prevista. Agora, quando nós temos, por exemplo, a questão da ceia, de preparar os elementos, comprar, né, isso daqui, não é uma coisa que quem tiver... Não, tem que saber quem vai comprar, tem que, né, saber, até nesse caso, até onde comprar um lugar mais barato, né, a pessoa tem que pesquisar. Então, assim, é interessante que, se você for líder dos diáconos ou em qualquer trabalho,
é importante que tenha ali uma indicação de quem tem que fazer as coisas para que não ocorra. Digo até mais, se você é o responsável, já comprometa com a pessoa num prazo. Eu digo assim, sempre acredite nas pessoas. Acredite sempre nas pessoas, mas nunca confia nelas. Ou melhor, sempre confia, mas nunca acredita. Sabe aquela coisa do tipo, você confia em todo mundo, só que não confia 100%. Confie, né? Mas esteja preparado para a pessoa dar uma mancada. Então, porque, por exemplo, se você vai confiar que uma pessoa vai ser a pessoa que vai comprar o suco, vai comprar o pão, né? Que dia que ela tem que trazer? Combina sexta-feira, sábado de manhã, que é o prazo. Porque se furar, você tem ali um outro prazo para você ou uma outra pessoa de confiança cobrir. Mas não confia da pessoa, uma pessoa só, ou quem tiver perto passa no mercado, que não funciona, tá, gente? Não funciona, tá bom? Terceiro, verifique se os elementos, o pão e o página 46 agora, suco de uva, foram providenciados. Não os deixe faltar. Procure saber com antecedência se no dia da ceia haverá alguma igreja visitante. Em caso positivo, faça uma provisão extra, né? Então, acho que o próprio texto aqui se explica, né? Tem dois... claro que a gente quer que seja a conta certinha, mas eu nunca vi uma ceia ser a conta certinha, né? É sempre bom passar, sempre bom sobrar ali o pão, sobrar o suco de uva. O suco de uva é mais fácil, né? Mas o pão é um pouco mais complicado. É bom sobrar do que faltar, né? Então, se a nossa ceia agora, o Campo Limpo veio em peso, né? Então, assim, é interessante a gente ter ali uma boa provisão de pão, de suco de uva para não faltar. Como é que faz faltar? Fica difícil, né? 4. Constate se as vasilhas estão, pelo amor de Deus, gente. É que assim, claro que agora a gente está aqui com as embalagens descartáveis. Então, aqui é outro nível, gente. Então, eu estou falando, o curso aqui tem que ser mesmo para vocês estarem, saberem como lidar, inclusive em situações adversas, situações até um pouco menos organizadas, como no nosso caso, né? Nossa igreja ela é uma referência para outras igrejas, tá? Mas só existe a organização que tem porque alguém organizou, né? Não veio de graça, que alguém pensou, alguém organizou, alguém viu que era uma melhor alternativa, né? Mas tem igreja que é complicado, tem igreja que o pessoal, até o copo do pregador, assim, vai lá, dá o copo do pregador, sabia que tem isso aí? A pessoa nem lava direito, vai lá, só passa uma água, assim, usa o mesmo copo lá, o pregador, e aí os pregadores vão tomando. É complicado, tem que ter uma higiene, né? Tem que lavar o copo com sabão. É aquela coisa, na nossa casa a gente não faz isso, na igreja a gente vai ficar dando copo só molhado para os outros. É meio complicado, né? Então, isso daqui é questão de higiene, né, gente? E a higiene é o seguinte, acho que está tocando aqui o... Não sei lá. Eu recuso? Acho que está tocando aqui. Então, higiene, né, gente, é aquela coisa, vocês podem ter certeza, viu? Se eu tiver que lavar alguma coisa para vocês comer, vocês podem comer tranquilo, porque eu sou muito chato para lavar. Eu sou muito chato, lavo. Por exemplo, fruta, essas coisas eu lavo. Minha esposa, algumas pessoas acham que não precisa, se tão exagerado, mas eu lavo sempre, mesmo que tiver que comer, eu vou lá, lavo com detergente, sabão, certinho para comer, né? Porque, enfim, né, a gente tem que... mas é frescura. Não importa. Se é frescura para você, para o outro não é. Então a gente tem que já trabalhar com alto nível. Né? Para a gente pode desconsiderar, mas para o outro tem que ser feito com o máximo de cuidado, né? E asseio. 5. Antes da celebração da ceia, busque saber junto ao seu pastor se há alguma recomendação especial. Sempre, né, gente? Sempre. Isso daqui sempre. No caso dos diáconos, no corpo diaconal, fala com o líder dos diáconos, e você sendo o líder dos diáconos, pergunte com antecedência ao pastor se não se trata de um caso especial, se não tem alguma recomendação, tá? Porque pode ser que tenha, e aí você vai lá, vai esperar o pastor falar comigo, né?
se falar em cima da hora, como é que você vai fazer para você atender? Né? Então é importante estar atento a essas coisas. Ok, se você for o chefe dos diáconos, reúna-se com os seus pares e transmita-lhes as últimas instruções. Lembre-se, o diaconato é um trabalho de equipe. Requer-se, pois, de cada diácono entrosamento, disciplina e espírito de cooperação. Então, aqui nós temos, olha que interessante, na verdade, aqui no Ferreira, não sei se no Arpoador também tem esse costume, né? Mas aqui no Ferreira, sempre antes da ceia, vem aqui para cima, nessa sala mesmo que nós estamos, vem o pessoal, a equipe do pão, né? E depois vem a equipe do suco de uva, né, do vinho, e ali são passados as diretrizes, como é que deve ser feito. Ah, mas todo mês a gente vem, todo mês vem e todo mês passa as diretrizes, né? E aí fala, aqui, pra você ter noção, aqui eles fazem, tem um papelzinho com o corredor que a pessoa vai, tem os nomes assim, né? Então tem a sequência de quem vai sair, quando vai sair, né? Então, isso daqui, aqui, ó. Aqui, obrigado. Então, aqui, ó, quem tiver aqui para ver, ó, tá vendo? Não sei se dá para... Tá vendo? Tá todo embaçado, parece que acho que o pessoal que tá ali não vai dar para ver, não. Mas aqui tá terceiro, passa aqui nesse ponto. Vocês devolvem ali pro Robson. Colocar a mão atrás, né? Daí, deixa eu tentar. Colocar a mão atrás assim. Ixi. Acho que não vai... Bom, acho que dá para... Acho que eu perdi o sensor da distância. Ah, tá. Então, assim, aqui no caso, vê que ali tem a ordem, qual ordem que você vai estar na fila. Vê que isso é um cuidado. Ah, Danilo, mas a gente não pode fazer a fila na hora? Pode. Mas se você é o líder dos diáconos, não é que não é bacana? Você pegar lá e já pegar o nome dos diáconos, já colocar, já pensar quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo. Não é um cuidado que eles têm de fazer isso daí? Chega assim e fala, Danilo, você vai ficar ali no terceiro lugar, porque o irmão teve o cuidado de lembrar que eu existo e de pensar em mim, para que eu fosse a pessoa que fosse o É uma honra, gente. Alguém lembrou em mim e me colocou ali num lugar. Não é uma organização, não é uma coisa que a pessoa fez com amor, com cuidado. Então, isso é muito importante que continue, que seja feito, né? Porque essa não é uma coisa demorada, né? É uma coisa que, se é bem organizado, já está tudo esquematizado. Né? Então, ali, antes de acontecer a cerimônia, né, claro que tem uma contingência de diáconos, alguns que vão dar assistência no templo, os que vão servir, né, faz essa reunião certinho. No caso aqui, por isso que divide em duas equipes aqui, né? O pessoal do pão e o pessoal do suco de uva. E para dar as orientações. É importante tirar as dúvidas, não é? Saber como vai ser feito, isso é muito bom, tá bom? Então, assim, lá como é que é feito no Arpoador? Porque lá é um pouco menor a igreja, né? Então, tem menos obreiros. Um corredor mesmo. Um corredor mais vasto. Então, cada um vai de um lado. Ah, mas mesmo assim, por exemplo, mesmo quantos obreiros normalmente servem? 4. Então, mas aí ele tem um alinhamento. Às vezes o alinhamento não é que vai demorar 30 minutos. Às vezes o alinhamento é uma coisa de 2 minutos. Ó, você vai lá, então você serve no púlpito não, mas você serve ali ali em tal lugar, esse lado, você serve no outro lado, né? Por exemplo, a questão aqui, lembrar sempre, né, para os diáconos, para não servir no púlpito, para não servir para pastor, né? Nós temos esse costume, né, de quem vai servir para o pastor, ali para os pastores vai ser o pastor da igreja. Tá? Normalmente quem serve, gente, para os obreiros é o pastor da igreja. Nós aqui temos assim mais pessoas, então
alguns pastores são responsabilizados de auxiliarem um pastor servindo para os demais pastores, né? Mas diáconos normalmente, a não ser que o pastor esteja lá no meio da igreja, né? Não vai fazer o pastor ir lá no meio da igreja servir para o abençoado. Mas se o abençoado está no meio da igreja, a gente vai lá e dá. Deixa só a irmã Beth primeiro. Pode levar o Tiago para o microfone para a irmã Beth? Tem microfone aqui, gente. Qualquer coisa chique. Não, quer dizer assim, nós também não tínhamos essa organização. E a igreja grande ficava, né, meio tumultuado. Mas o pastor Ailton, nota 1000 para fazer não foi bem um curso, foi uma instrução, né? Evolução, né? Na igreja, mas teve que vir todos. Ele planejou tudo o que acontece ali na ceia, né? A organização da frente, trás, quem entra, como sobe, tudo aquilo ali foi muito bem planejado, estudado, e a gente veio, fez como tivesse a ceia, e aí agora flui muito bem. Olha só, mas era bem aqui tem a questão até da cor da gravata dos obreiros. Sim. As irmãs também têm o Sharp, né? O Sharp. Então isso tudo é detalhe, mas é um detalhe assim que você vê que está todo mundo igual, padronizado. Ninguém está vendo que é o Danilo, que é a Mônica, está vendo que está o corpo de diáconos, né? E isso é bonito, gente. A gente, sabe, tem muita gente quando olha para essa organização, já vê o céu, não é? Aquela coisa bonita, organizada, ordenada. Isso é muito bonito, muito bonito. Glória a Deus, meu Deus abençoe a vida do pastor Ailton, porque se torna uma referência, né? Isso é muito bom. Você ia falar alguma coisa? Você foi do lado uma foto. Como que é bem rápido, né? Nós não temos esse direcionamento. Mas, assim, tipo, um olha pro outro, ó, você vai pra cá, eu vou pra cá. Nós vamos até o final, né? Da igreja, voltamos, servimos os músicos. Aí nós entregamos de novo para o pastor, para o presbítero que está na direção. Mas eu diria o seguinte, viu, gente? Pode ter uma pessoa na igreja. Já vou até me adiantar um pouquinho, tá? Até, por exemplo, para a oferta. Porque são 2 momentos que a gente se impõe para a igreja, tá? Não tem que ter medo, não. Se apresentar, chegou a hora da oferta. É o que eu aprendi. Já chega na frente. Você não está na frente da igreja, você não tem que ter timidez. Você tem que ser visto, né? Então, tanto ceia como oferta são assuntos diferentes, mas essas oportunidades que os diáconos, como grupo, têm de exercer alguma função na igreja, precisa apresentar, você precisa ser visto. O diácono não é para não ser visto. Claro que a gente é invisível, só que olha que interessante, quando a gente tem uma função que precisamos ser vistos, e nós não somos vistos, então nós somos lembrados que tem um problema, certo? Porque quando o diácono está lá na hora de uma ceia, fica na frente, todo mundo está vendo que o diácono está ali na frente, lá para a ceia, ou seja, para a oferta, todo mundo está vendo o diácono, está vendo, a pessoa entendeu o que vai fazer, ela está entendendo o que vai acontecer. Amém, tá bom. Agora imagina, né? Chegou a hora da ceia, cadê os diáconos? Como é que vai ser? Né? Eles vão vir da onde? Será que eles vão aparecer aqui de cima, de trás, do lado? Que hora que eles vão vir? Né? Nós fica assim, a amostra da igreja, fica do lado do púlpito, assim. Fica lá, bandeja, sem timidez, sem timidez. Até não é o mesmo da oferta também, a mesma coisa. Isso. Geralmente eu e mais alguém. Geralmente tem que ser, gente, vocês precisam ser vistos, né? Porque se vocês estão sendo vistos, a igreja está entendendo o que vai acontecer. Se vocês não forem vistos, outra coisa, tá, gente? Aqui, sempre que vocês forem dar a ceia, assim, ou oferecer, né, o pão, o suco de uva, ou fazer qualquer tipo de comunicar, ou entregar, ou mesmo passar a salva, é sempre da frente para trás. Não vão de trás para frente nunca na vida de vocês, porque a pessoa não está te vendo. Entenda, sempre que você for
Por que nós ficamos em pé, os diáconos, e por que os pastores eles ficam no púlpito? É para serem vistos. Você precisa ser visto, entende? É fundamental que as pessoas te vejam, né? Então, é importante isso daí, né? Então, quando for para você... a pessoa não pode ser pega de surpresa, né? Imagina, se a pessoa está aqui, do nada você cutuca a pessoa que é oferta, né? O pior, você está vendo com a bandeja aqui, e aí a pessoa, né, não é o caso nosso aqui que é fechadinho, você está numa igreja que é aberta, aí a pessoa que vem atrás aqui, porque a pessoa vai lá, a bandeja voa, isso daí não acontece. Começa a ir de costa nas costas para ver se um dia não vai acontecer isso daí. Né? Não pode, gente. A pessoa tem que te ver. Ela está se preparando, ela sabe quando vai chegar. É uma coisa, essa previsibilidade é fundamental. E é isso que faz as pessoas não enxergarem a gente. É isso que faz... Tem pessoa que é muito tímida. Eu sou muito tímido, Danilo, sou muito tímida. Tá. Só que assim, se você for tímido, faz logo o que tem que fazer. Porque se você ficar naquele lenga-lenga de eu sou tímido, todo mundo tá vendo, tá a igreja toda olhando para você, tá todo mundo olhando, eu sou tímido. Você tá chamando a atenção. Gente, sobre timidez, uma coisa que ajuda muita gente é o seguinte, entenda que a maioria das pessoas não tá nem aí. Elas não estão nem vendo você. Não é que elas não se importam, que não te amam. É que elas têm a vida delas, elas têm a preocupação delas. Talvez elas também estão pensando que os outros estão pensando nelas. Então, está todo mundo preocupado, achando que está todo mundo olhando para elas, que ninguém de fato olha para o outro. Então não fica nesse pensamento de que está todo mundo me olhando. Gente, pessoal, às vezes você vai dar recado na igreja, aviso, a maioria nem te viu, mas nem prestou atenção. Você falou mesmo? Ô Danilo, quando é que é o culto de jovens mesmo? Você foi lá anunciar, falou pro pessoal, e cadê? Né? O pessoal depois, quando que vai ser? Eu falei lá, não, mas não viu. Ele falou com o microfone, anunciou, e o pessoal não viu. Então, com certeza, gente, está o grupo todo de diácono. Você pode se posicionar e que as pessoas te vejam, saibam direitinho que tem a maquininha, que quando é oferta, ou que tem lá o pessoal que vai com a bandeja lá oferecer assim. Você precisa ser visto, tá? E pode ser uma pessoa só, tá? Mas precisa você precisa ter a postura, tá? Não faz de qualquer jeito. Você vai oferecer assim, como eu falei, primeira coisa, se posiciona. Isso. Outro detalhe. Tem toda a postura. Tem toda a postura. Como eu já sei, assim, quando eu deixo o irmão, você vai servir assim, você vai passar, primeiro você vai começar lá do meio, aí a pessoa ela vai, gente, é parecido, tá? Tanto a ceia quanto a oferta, você vai começar lá do meio e vai puxando até o pessoal da ponta pegar. Chega no próximo, vai de lá, né? E tomando cuidado para ver se não tem criança embaixo, né? Oi? Sim, eu tô assim, mas o ideal sempre para não chegar. É o que eu tô mais por causa da salva, assim, né? Então, né? Mas bem lembrado, a coisa sempre mais bem seguro, né? Puxando assim. Então, é importante não ter pressa, não precisa ser devagar, não vai se distraindo também, não é momento. Tá? Você pode até ver uma pessoa, né, que você conhece, né, cumprimentar, mas o melhor é você estar no momento solene ali. Você não está no momento de boa praça. Você não está no momento para se distrair, né? Você tem e tomar cuidado até mesmo com isso, viu? Porque tem situações, tem que seja o máximo discreta que você puder. Porque imagina, você está no momento da ceia ou até da oferta, você vai lá dar uma risadinha. A gente não sabe, a pessoa que está ali, que é o visitante, ele não sabe que você não é o pastor, que você não é pastora, missionária, não sabe, está ali vendo alguém de terno colher a oferta, seja ali, né, seja ali discreto, né, não precisa ser cara fechado também, mas, né, faça o que você está cumprindo uma missão ali, você está representando a igreja ali naquele momento.
Você não está como você está como representante da igreja. Pensa, um policial, um médico, você quando veste a farda, ali ele está representando, um funcionário está representando ali o ambiente, o lugar, né? O empreendimento, ou seja, a organização que ele representa. Você está representando ali a igreja. Então é ter cuidado esses detalhes. Eu falo assim, até o homem, né? O homem, eu tenho esse costume, né? Não sei se não é necessário todo mundo seguir, mas eu tenho o costume de quando eu estou com paletó, o paletó, gente, ele tem normalmente tem vários modelos, né? Mas tem aquele modelo de 2 botões, tem o modelo de 3 botões. O certo é sempre o último botão ficar desabotoado, tá? O último botão se desabotou. Não anda com o último botão abotoado. O último botão se desabotoa. Tá? Então, se tem 2 botões, o de baixo desabotoado. Tem 3 botões, o último também desabotoado. Então, assim, se você vai servir a ceia, eu gosto de abotoar, deixar abotoado certinho os 2, ou primeiro assim, abotoado. Por quê? Porque às vezes, não sei, pode ser que vai né, cair a gravata, né, dependendo de quando eu vou ter esses cuidados aí. É mais questão de formalidade também, né? Aquela coisa assim. Às vezes eu só solto mesmo o terno quando eu vou sentar. Aí quando eu levanto, assim, do levantar, já fecho aqui. É questão de formalidades. Aí são, não precisa seguir, mas etiqueta, tal. Quem quiser seguir, fica bonito, né? Fica organizado, tá bom? Então, são cuidados, mas eu falo assim, são cuidados que é interessante ter, porque aí você vê, mesmo tendo 2 diáconos, a igreja tendo ali 20 membros, né? Você vê o seguinte, que agora é o momento da ceia. Então já chega, tem o local certo para cada um ficar, eles estão ali, tudo já está bonitinho, já está preparado, os diáconos têm o local de andar, todos eles saem juntos no mesmo horário, no mesmo momento, todos sérios, tem uma liturgia de frente para trás, a igreja já viu, né, tem um movimento certo de oferecer os elementos, né? Então você vê que todos estão bem alinhados, não tá de qualquer jeito as irmãs, os irmãos, tudo isso daí, depois o retorno, o encerramento, ali a entrega das bandejas novamente aos pastores, ali os pastores também vão ser servidos, ali o pastor da igreja, toda a igreja vai cear, tudo isso daí é importante, né? E a gente vai vendo que como é uma cerimônia de detalhes, que envolve detalhes, né? Com o passar do tempo a gente vai se atentando cada vez mais aos detalhes e as coisas vão ficando cada vez mais bem feitas, né? Com todo o capricho. Pode falar. Na hora que todo mundo pegou, né? Eu sei que é em algumas igrejas que às vezes os pastores falam para os irmãos esperar para todos serem juntos, ou eu não sei se que nem aqui vai cada um pegou o pão e já. Aqui a gente espera. Isso. Danilo, qual que é o certo? O certo é escutar o pastor da igreja e aquilo que o pastor da igreja orientar ser feito, né? Biblicamente não tem, a gente tem lá a orientação de esperar, porque a gente vê também que existia naquele contexto um banquete e que os irmãos chegavam primeiro e já comiam. Então era para esperar para todo mundo cear no mesmo momento. Não é cear, um chegou 9 da manhã, outro chegou 2 da tarde, não. Todo mundo cear para ser um momento solene, né? Só que é bom, eu concordo, eu acredito que o melhor, o ideal mesmo é como nós fazemos aqui, né? Isso de nós, porque quando nós ceamos, na minha opinião, isso não tem uma clareza bíblica nesse sentido, porque eu falei dessa contextualização, mas essa indicação de que nós participamos ao mesmo tempo indica a unidade. Então, na minha interpretação, é o melhor método, é o melhor meio, porque, de fato, a ceia vai indicar também essa unidade do corpo de Cristo. Então, isso de esperar uns pelos outros, se acontecer de um pastor, tal, não é uma coisa assim que vai anular o efeito da ceia, porque uma pessoa ceiou na frente, a outra ceiou depois, não vai anular, tá? Biblicamente não vai anular. Só que é uma melhor prática, né? Eu acho que traz mais significado esperar realmente uns pelos outros, e é o que nós fazemos aqui, tá? O pastor Eveiro dá essa orientação, e eu acredito que por ele fazer, isso deva se tornar assim, um modelo para todas as congregações seguirem, né? Mas boa pergunta. Bom, não permita que as crianças circulem 8, né? 8º.
na sétima, né? Assegure-se de que toda a igreja esteja devidamente acomodada. Não é para o pessoal ficar andando, né, gente? É complicado. Na ceia o pessoal fica andando. É difícil, né? Mas não deve ser assim. Eu sou de um tempo, né, que na minha época, lá atrás, mas nem na hora da palavra não se anda, né? Na hora da leitura oficial não se entra na igreja, espera a leitura, espera a leitura oficial. Então, a hora da oferta beber água é complicado, né? É um desrespeito, né? Chega a hora da oferta, não pode, né? Como que é assim, né? É pouco tempo já dentro da casa do Senhor. Aí a pessoa levanta para fazer isso. Aí volta. Aí vai beber água. Aí volta. Aí vai. É pouco tempo. Ô, gente, ó, rapidinho, tá? Licença, eu vou no banheiro agora. Tá. Aí vocês vão fazer o quê? Não, né? Ou seja, eu tenho 1h30 para dar aula para vocês. E nessa 1h30 eu vou levantar e vocês vão ficar aqui, assim, né? Então, tem pessoa que vai umas 3, 4 vezes, né? Tem situação, tudo bem, a pessoa... não, eu não gosto, mas assim, às vezes eu vou bebendo água, e aí se eu precisar ir no banheiro, eu peço licença para o pastor, vou lá, né? Ainda mais quando está no púlpito, é complicado mesmo. A gente só levanta se precisar. Mas, gente, eu tenho esse costume, tá? Aqui nós temos também esse costume, né? É bíblico, não é, mas é ideal. Eu defendo isso, foi a minha escola, foi assim que eu aprendi. De hora chegar na igreja, orar, dobrar o joelhinho, orar. É o costume. Tem pessoas que já acham que isso aí é do passado. Meu costume é esse. Né? Meu ensino também foi a gente, hora da palavra, né? Não entra, deixa o pessoal tá em pé, você vai entrar. Eu não gostava de entrar nem na oração, o pessoal tá orando, mas é bom entrar, né? A hora que tem que entrar, a gente autorizar, a gente entra ali, mas entra com cuidado, não é entrar cumprimentando ninguém, meu irmão, cheguei, não é fazer algazarra, o pessoal tá orando, aquilo ali não é momento livre, é momento de oração, a igreja tá falando com o Pai, é para chegar e orar também, né? Então, momento da palavra, não. Gente, ó, toma cuidado, né? Momento meu aprendizado também, tá, gente? Meu aprendizado. Aí vai mais para nós, né? Assim, lidera. Às vezes a gente faz cantina, às vezes toma muito cuidado, que a cantina, às vezes, eu tinha uma época que eu fazia cantina direto, e chegava a hora da palavra, o pessoal sentindo aquele cheiro, mas o pessoal da cantina não participava do culto. Né? Tava gostoso, tava bom, tava bom. Não, a gente entende que, assim, por exemplo, aqui na igreja, aqui no Ferreira, a demanda é alta. Então, se o pessoal da cantina não descer antes para preparar, quando desce não dá conta. Não dá conta. Então, assim, aqui tem uma explicação. Mas aqui também a ceia, a cantina não é toda semana de um mesmo grupo. Então, as pessoas elas participam do culto. Agora, tem igreja, né? Ou vocês podem ir para algumas igrejas também, não sei o que Deus tem na vida de cada um de vocês, que sejam obreiros, obreiras, né? Pastores. Pode acontecer isso, né? Da gente ficar tão afoito de precisar de recursos, de preparar uma cantina, e às vezes não tomar esse cuidado, viu? E a pessoa viver na cantina e não ouvir a palavra. Conheço algumas pessoas, não são nem desse ministério, outro ministério, que a pessoa a pessoa cuidava da cantina, Thiago. E aí o que acontece? A pessoa não estava congregando mais, porque como ela cuidava da cantina, ela não conseguia cultuar, porque ela só ficava na cantina. Então, tomar muito cuidado com isso daí, porque assim, a gente tem que estar ligado ali no culto. Tem que estar ligado no culto, né? E tomar cuidado com essas andanças. Mas eu não consigo evitar que as pessoas elas andam. Tudo bem, a gente vai encontrar essas situações, mas que pelo menos nós, obreiros, sejamos um modelo nesse, porque nem todo culto a gente vai aqui do Ferreira, a gente não vai ter ali a oportunidade de trabalhar. Às vezes a gente fica ali, né, na retaguarda, faz o rodízio e tudo mais. Mas vamos lá, se no dia que eu estou no meu rodízio, que eu não estou
trabalhando. Eu levanto, eu dou mau exemplo, então eu estou abrindo ali um precedente para que outras pessoas... Você viu, o Robson veio, o Robson é obreiro, ele saiu ali, o Danilo foi lá e saiu assim, tá? Aí como é que vai fazer? Como é que, né, a irmã Mônica vai falar para alguém ficar sentado se o Danilo está levantando para um lado para o outro, né? Então fica meio complicado, fica meio difícil. Né? Eu acho pior esse negócio de cantina, porque eu sou mesmo do tempo mais antigo. Mais antigo que o meu, né? Porque não existia isso. É um culto aqui embaixo e outro lá em cima. Porque até pastor tem na cantina, comendo na hora do culto. Isso para mim é uma coisa assim, sabe? Né, teve uma época que eu fui dar um recado, falar um negócio para o pastor Flávio Rocha. O pastor Flávio Rocha falou, não, agora eu estou na hora da palavra. Pastor, preciso dar um recado, agora eu não vou te ouvir não, Danilo. Eu falei, tá bom. E é bom, porque é o seguinte, ele tem uma seriedade, que agora é a hora da palavra. Agora não é a hora da gente ficar conversando, de resolver assunto, de dar recado, de pedir, de perguntar, de falar, de conversar. Não é. É hora da palavra. Ah, mas eu preciso fazer alguma coisa. Assim, se precisar mesmo, que seja com aquele coração de, meu Deus, eu estou perdendo o culto. Eu estou perdendo a palavra, eu estou perdendo a comunhão. Então, se precisar fazer, tem situações que a gente talvez precise fazer, eu não vou generalizar, mas que é uma sensação de que não está certo, que a gente precisa, como eu estou falando, no caso aqui a cantina, não é uma coisa que nós sempre fazemos, é uma coisa que de vez em quando faz, não é? Então, mas a gente, infelizmente, quando a gente fala assim, quando está em EBO, quando a gente tem que trabalhar algum tipo de coisa, tem situação que a gente nem está tão atento em outros serviços que a gente nem cultua. Né? E a gente sente falta disso, é uma coisa muito complicada. Mas assim, quando o diácono, quando tem uma liderança, um grupo está trabalhando, é uma coisa. Agora, no caso da pessoa estar passeando, aí já excedeu, aí já é uma falta de respeito mesmo. Né? Reuniãozinha. Chega com chicote. Tomar cuidado, Israel fala assim, eu costumo ser muito boa praça, sabe, Danila? Eu não sou carrancudo, não. Às vezes a pessoa começa a conversar comigo, eu dou atenção. Só que para a gente for ver de verdade, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente vai tomar água ali, vai passar, que vai no banheiro, aí chega naquele corredor ali, meu irmão, como é que você tá? Aí conversa. E começa o culto lá e os irmãos conversando aqui. Né? E tem casos que às vezes dá para ouvir. Né? Às vezes a gente quer sair e a pessoa... E tá conversando com o amigo lá, e tá uma coisa maravilhosa. Mas cuidado, né, gente? Assim, mas Danilo está sendo chato. Não, só estou dando as orientações porque é o curso, é o meu trabalho aqui. A gente precisa saber que se errar, está sendo orientado que errou. Porque é o momento do culto, a gente tem que estar ligado, tomar cuidado com essas andanças, com esses trabalhos paralelos. Né? O próprio pastor, você vê que ele cancelou. Tinha momentos de trabalho aqui de culto, não é para ter reunião nenhuma. Então, reunião de obreiro, essa sala é tudo ocupada. Todas as salas aqui, a gente só marcava reunião, porque a gente se encontra com o pessoal das outras igrejas na reunião de obreiro, que todo mundo vem, então era o dia da reunião. Todo mundo, a gente marcava reunião, o pastor cancelou, falou, não vai ter mais isso, reunião de obreiro não tem reunião paralela. É só reunião de obreiro, para a gente vir, para a gente cultuar, para a gente ser ministrado, porque a gente precisa, senão a gente cai num ativismo, sabe? A gente fica querendo trabalhar e a gente não é ministrado. E isso é muito difícil, é muito complicado, e ainda mais quando a gente acaba influenciando pessoas também a ir por esse caminho. E digo, tá, tem pessoa que às vezes não é ministrado, só trabalha na igreja, mas não cultua, tá na igreja, trabalha que nem Marta, né? Tá ali servindo, mas não tá que nem Maria. Isso é um bom exemplo. A gente tem que tomar cuidado a Marta era importante ali, não era? Imagina se a Marta não cuidasse do alimento, não cuidasse de Jesus e dos discípulos ali. Precisa da Marta. A gente precisa ser Marta, né? Infelizmente a gente precisa ser Marta em alguns momentos, ainda mais como diáconos. Mas antes de diáconos nós somos cristãos, nós somos servos, nós somos filhos. Então a gente precisa, antes do serviço, nós precisamos ali da adoração, precisamos da comunhão, precisamos entender que tudo que nós estamos fazendo, especialmente aqui, é um culto ao Senhor.
né? E isso daí não pode ser perdido de vista, tá? Então, precisou ficar no estacionamento, fica, tô lá fora, tá, mas tá perdendo, né? Tem um outro trabalho também, que é o trabalho infantil, tomar cuidado, às vezes é a mesma irmã que está sempre indo para o trabalho infantil, não pode, tem que ser, mas vai, minha irmã, eu acho que só tem uma irmã, vai lá, se prontifica para ajudar, para ver se você tiver chamado nessa área também, pode fazer um rodízio para que a irmã também seja ministrada, que ela também participe do culto. Porque não adianta nada a irmã. Tem igreja que é assim, que às vezes a mesma irmã, todo culto, vai cuidar das crianças. Quem está cuidando dela? Quem está cuidando dela? Já vi igreja que teve pastor que cancelou o trabalho infantil, que só tinha irmã, que ninguém estava cuidando dela, ela não era ministrada para nada, só não cultuava culto nenhum porque estava com as crianças, e aí? Daqui a pouco a irmã sai da igreja, ela é referência para um monte de criança, vira referência para sair da igreja. Olha só que maravilha, né? Então tomar cuidado com esse tipo de coisa, que a gente tem que saber o que a gente está fazendo na igreja e tomar cuidado com detalhezinhos que a gente acha que são besteira, mas que tira totalmente a solenidade do momento do que nós estamos fazendo, né, Thiago? Uma curiosidade, né? Não é pergunta polêmica, não. É uma curiosidade mesmo. Primeiro, eu quero saber, os discípulos podem ser chamados de diáconos de Cristo, né? E segundo, é uma curiosidade mesmo. Você estudando ali a palavra, você vê como Pedro era atrapalhado. Né? Por exemplo, no Monte da Transfiguração, que Jesus voltava e ele estava dormindo, levava bronca, né? Ali no Paulo, dando uma bronca, desde depois que ele virou apóstolo, né? Paulo dando bronca nele quando ele estava levantando da mesa, né? Com essa questão dos gentios lá. Então, assim, tem os diáconos atrapalhados, mas são de Deus também, né? Não, com certeza. Porque, assim, às vezes acontece da gente estar com muito medo de errar, né? Fala, nossa, eu devia ter acertado, eu devia ser perfeito. Só que nós somos humanos, né? A gente tem uma visão interessante de um para com o outro, e que o irmão errou, e vamos ajudar, né? Não julgar, né? Não ficar em cima, tá vendo ali? Tá vendo como ele faz errado. Mas quer saber de onde, Thiago, assim, sobre errar, eu volto para a questão da timidez, né? Gente, daqui a 10 anos ninguém vai lembrar quem errou o quê. Vão lembrar que você estava lá, entende? Então, pode ser que um erro ou outro até lembre, marque, né? Mas mesmo assim não fica uma coisa... E tem erro que até fortalece a amizade, né? Piada para os amigos contar daqui a 10 anos. Você lembra aquele dia e tal? De natureza. Tem pessoa que é meio atrapalhada na natureza. Né? Então, por exemplo, Pedro, eu acho que ele é um cara bem atrapalhado. Nossa, se você for ler a história inteira de Pedro... Gente, eu li uma... Acho que foi no LinkedIn, acho que foi no LinkedIn que eu li um negócio essa semana. Tem um negócio, foi no LinkedIn que eu li um negócio essa semana, que é assim, tem o inteligente proativo, que é aquele que sabe o que vai fazer, faz bem feito, né? Faz as coisas bem feito e é proativo. Então ele está sempre, né, fazendo certo e fazendo, sendo proativo. Tem o segundo que é o inteligente, né, o sábio, a sábia, mas reativa. Sabe aquela pessoa que faz bem feito, mas só faz se alguém mandar? Então, tem isso daí também. Tem o tolo reativo. Qual que é o tolo reativo? Ele fica na dele, mas quando ele faz, né, faz bobeira. E tem o tolo proativo, que é aquele que só trabalha no para-quieto, mas sempre que faz, esse tolo proativo, gente. Não era pra cortar a orelha do moço. Não é pra cortar a orelha. Não, mas tem obreiro que dá trabalho, não tem? O sábio, o tolo e o inteligente. O sábio aprende com os erros dos outros, o inteligente aprende com os seus próprios erros e o tolo não aprende com ninguém. Não, o tolo não aprende com ninguém, não. Né? Mas você vê, não é verdade? Tem pessoa, tem esses dois tipos, né? O reativo e o ativo. Agora, o tolo ativo, gente, é aquele que é proativo para fazer burrada. Ele não espera ninguém para ele fazer burrada. Ele ativamente, toda hora, ele está ali fazendo burrada. Né?
Bom, que a gente não seja o tolo proativo nem reativo, né? E também não sejamos o sábio reativo, mas sejamos um sábio ativo. E aquele que acerta mais, Tiago, é aquele que mais errou, né? Então, mas e se eu errar? Erre. Mas como o Caio falou, né? Olha só, como é que eu vou fazer para errar? Você vai errar. Se você fizer, você vai errar. Só que entender, né? Seguindo isso que o Caio falou, de que se você observa as pessoas, você erra menos. E se você errou uma vez, que você não erre segunda vez. Agora, poxa vida, né? Se fez, aí, se não observou, ninguém fez errado. Já começou errado que não observou. Que já podia ter observado, não observou, e aí errou por isso. Tudo bem, mas errou. Não erre de novo. Errou de novo. Errou de novo. É pelo amor de Deus. Né? Jesus estava com a pedra para atacar na mão, falou assim, vai no peque mais. Aí o ruim seria, vai no peque mais e voltar. Jesus, errei de novo. Jesus, errei de novo. Jesus, errei de novo. Aí voltou. Então não é questão de não errar, mas é a questão de querer acertar, a questão de ouvir, a questão de... Porque se você vai fazer, gente, não dá para acertar. Por isso também, gente, entenda o seguinte, isso até em empresa, na igreja, quem está começando, não vai assumir um médico, por exemplo. Tem pessoas, eu tenho medo de ser médico porque eu não vou fazer cirurgia em alguém. Gente, pra você fazer cirurgia em alguém, você precisa ali estudar, você precisa se formar, você vai ali acompanhar durante um bom tempo um médico, você depois ainda vai fazer uma especialização, você vai acompanhar durante muito tempo alguém, para que e quando você for o responsável, você vai ter uma equipe ainda te auxiliando. Nós não fazemos nada sozinhos. Mas eu vou ser pastor. Para ser pastor, você vai carregar muita pasta, você vai ajudar muito, você vai andar muito. Você tem que ter ali uma boa referência. Você tem que andar eu digo assim, você tem que andar com pessoas que você deseja, sabe aquela coisa? O que você quer ser? Onde que Deus está te chamando? É para a área pastoral? Começa a andar com os pastores. Eu quero ser uma missionária, mulher de ouro. Ande com missionárias, com mulheres que vocês veem que são. Não é verdade? Eu quero orar mais. Ande com quem ora. Porque aí você vai andar com essas pessoas, você vai ver essas pessoas, caminhar com elas, ver o que elas fazem. E quando você errar, ela vai te corrigir. Então, não se limita a um curso a gente está dando um curso aqui, não vou conseguir falar tudo para vocês. Mas se vocês andarem com essas pessoas, vocês vão carregar muita bagagem, vocês vão ajudar muito. Aí quando chegar o dia que vocês tiverem, talvez, que precisar, que vocês tiverem a necessidade de estar à frente de algum trabalho, coisa assim, vocês vão ter um pessoal que vai estar ajudando vocês. Vocês vão ter um pessoal que vai estar dando suporte. Então, normalmente, não fazer as coisas sozinhos, né? Sempre que fizer com um superior, com alguém que tem mais experiência para te dar esse suporte, sabe? Por isso que eu falo, vai fazer um negócio, esteja alinhado com o líder do diácono, da diaconia, esteja alinhado com o pastor, faça em dupla, que nem Paulo. Paulo, quando não tinha ainda tanta maturidade, ele andava com Barnabé. Depois que ele já ganhou um pouco mais de confiança, né, que também teve a separação, a igreja mandou ali Silas para andar com Paulo. Então, você vê que nunca a gente vai fazer um trabalho também sozinho, entende? Então, você vê que o próprio Pedro, ele tinha Jesus ali que estava para corrigir. Então a gente nunca vai fazer sozinho. Mesmo quando Pedro já era um líder ali na igreja, o apóstolo Paulo exortou a Pedro. Isso não significa que Pedro fez errado só, mas significa que a igreja funciona dessa maneira, né? Um casamento funciona a partir da visão dos dois, onde o marido vai santificar a mulher vai santificar o marido. Você não tem esse negócio de desigrejado. Desigrejado é uma aberração a eclesiologia. Porque como é que você vai... O corpo é um corpo. Eu não sou santo sozinho, eu sou santificado no casamento, sou santificado no meu trabalho, eu sou santificado na medida que eu amo o próximo. Enfim, isso é uma teologia mais para outro momento, mas a gente é santificado nas relações. A gente é santificado nas necessidades, quando exigem. Eu digo assim, quando um próximo, né, exige algo de mim.
Então a Sabrina me santifica, eu santifico a Sabrina, entende? Então, sempre, tudo que nós vamos fazer na igreja, especialmente, é em comunhão, é em parceria. Existe um corpo de obreiros, existe uma igreja que está aí para a gente se corrigir, se ajustar, andar nas pegadas de alguém que é mais experiente que a gente. Depois nós vamos andar junto com pessoas, entende? Que estão com menos experiência que a gente, mas seguindo passos, né? Por exemplo, o próprio pastor Levi, você vê que é muito que ele faz hoje, ele seguiu os passos do pastor Cavalcante, os passos do pastor Edgar, né? Então não foi da noite para o dia. Ele teve ali o seu momento de aprendizado, né? E pode ter momentos, sim, que ele próprio vê que uma situação ele podia fazer diferente, ele pode observar outros pastores, até outros presidentes, então a gente sempre vai aprender, né? Mas é importante a gente ter esse cuidado de sermos observadores, não é? De fazermos as coisas sempre em alinhamento, e sabemos que quando errarmos, não é? Que não erremos de novo, não é? E se errou de novo, pelo amor de Deus, foi a última, né? Mas que a gente tenha um cuidado de fazer as coisas direitinho, sem o medo das pessoas ficarem julgando a gente, porque daqui a 10 anos você vai estar muito bem, né? Nesse quesito aí, e ninguém vai nem lembrar do seu erro, ou se seus amigos se lembrarem, né? Vai ser para dar boas risadas aí, mas com aquela coisa boa, né? Com aquela comunhão. O grupo de diáconos da igreja também, eles facilitam também, tem essas coisas, eles ensinam, eles mostram, dá certo, onde você vai passar, por onde você vai passar, cada corredor, então, acho que não chega nem a questão de ter medo, acho que, tipo assim, quase que ainda não teve não contato, fez, mas quando tiver contato, o primeiro contato, vai quebrar essa barreira, porque quando eu comecei, colocar numa porta, fiquei, tô até hoje na porta ali do banheiro masculino. Você vai pegando, você vai sempre, então, nunca vai fazer nada sozinho. Nada faz sozinho, nada faz sozinho. Porque, exato, nada vai fazer sozinho. O irmão Alberto, eu gosto de ouvir ele, o João, o Sidney, o irmão Sidney, ele tem bastante... Sidney, eu sempre quando chego, sim. Já direciono, vou lá buscar sal, vou pegar aqui as maquininhas. Sempre vai ter o líder, no caso da ceia, vai ter aquele obreiro, o líder dos obreiros, que ele vai ficar numa posição. Por quê? E é importante você estar atento a ele para ver se ele te direciona, não é? Porque às vezes pode ser que alguém não foi servido, então você tem que olhar para a pessoa vai direcionar, vai apontar para quem a pessoa certa vai lá, né, que está mais próxima, se vir aquela pessoa atender, né? Então, vai ter a pessoa vai direcionar e vai ter os companheiros para fazerem juntos também, né? Então acaba que sempre a gente se ajuda. Por isso que no púlpito não senta uma pessoa só, senta os obreiros, porque se tiver uma necessidade ali já tem mais de um obreiro, né? Para falar alguma coisa, para comentar, né? Pode. A gente tá falando de banheiro. Pode. Olha só, vamos lá. 9. 8, né? Não permita que as crianças circulem no santuário, mantenha-as num lugar seguro, arejado e tranquilo, e que sejam vigiadas por um adulto responsável, tá? Mas cuidado, vamos fugir do tema que é ceia, mas cuidado para não mandar criança para cuidar de criança, né? E depois dá problema, tá? 9. Esteja certo de que durante o ato nenhum estranho imiscua-se no templo, tratando-se de visitantes de outras igrejas e denominações. Identifique-os para que eles também usufruam da comunhão. No que tange aos incrédulos, que estes sejam alertados quanto à exclusividade da cerimônia. Não é recomendável a permanência de pessoas com trajes indecorosos durante a celebração da ceia do Senhor. De forma cortês, mas firme, explique-lhes as normas observadas no lugar. Bom, pode acontecer, né? Aí uma irmã, provavelmente, né, vai de forma cortês, né, vai saber como lidar com a situação, né? Às vezes tem menina, tem mulher que às vezes até um lençolzinho, dependendo, né, colocar ali e falar, não, filho, tal, daqui eu providenciei. Vocês sabem, né, o jeitinho porque não dá, né? Não é outra pessoa vem com roupa indecorosa para a igreja, é complicado, né? Já aconteceu, Daniel? O quê? Já viu isso? O quê? Em púlpito, rapaz. As meninas, primeiro banco assim, ó. Tem que jogar um paninho em cima.
Não certo, não na ceia, mas falando no culto. Pior Tem que que ter alguma até as próprias irmãs que vêm com roupas tão justas que chama a atenção. Rapaz, que ó, essa parte a gente vai gravar, mas já sentou. As meninas no primeiro banco, eu fui em igreja visitada, as meninas no primeiro banco, assim, que a gente tem que cultuar assim, ó, oh, glória a Deus, sei o quê. Porque a pessoa não tem noção, irmã Mônica, não tem. Orar, né, na frente do irmão, a Tem, esposa do lado, aí a gente fica constrangido, né? tem. Eu olho pra cá, minha mulher já me olhando pra ver se eu vou olhar. Então, aí, mas olha só, aí o diácono tem que ter noção. Ó, por exemplo, às vezes tem pessoa que até o primeiro banco já reserva para pastor, para já bloquear algumas coisas assim, não é? Ah, esse banco aqui está reservado, não vai sentar ninguém nele, para algumas coisinhas já evitar, porque tem pessoas sem noção, né? E aí tem, no caso aqui, as irmãs, né, tomar um cuidado com relação a isso daqui. No caso, se os pastores normalmente vão anunciar que se trata de uma cerimônia que é para quem é batizado e está em comunhão com a igreja, isso vai ser informado, né? Então, Danilo, mas eu devo ser, a pessoa está excluída da igreja, a pessoa está em pecado, a pessoa quer participar, participa ou não? Gente, primeira coisa, pelo amor de Deus, que seja claro aqui, para falar com o seu pastor, para ele te orientar. Tá? Mas em último caso, se a pessoa foi lá, pegou, participou da ceia, é problema dela com Deus. Que a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. Né? Vai que chega aqui numa ceia, aí alguém que não é crente, não é alguém, por exemplo, tá? Não é alguém que é um homossexual, uma pessoa que está ali, mas que tem respeito, né, pela igreja. Não, às vezes uma pessoa que não tem respeito mesmo, que está vindo para causar, vai lá e queira, né, chamar atenção e participar, é problema dela. A igreja não está aqui para excluir ninguém. Porém, nós temos uma Bíblia que tem as orientações, e na própria palavra fala que o homem deve, né, a mulher, se examinar a si mesmo para que não caia em condenação. Agora, se a pessoa ela quer parte dela, sabendo que não está em comunhão, mas ela se atreve a tocar no corpo de Cristo, né, foi lá e pegou, né? Não é que você vai pegar e falar, não, sai daqui, sei o quê, você não, eu vou, vai não, você... Gente, deixa a pessoa, é ela e Deus. É ela e Deus ali, né? Claro que você não vai chegar para uma criança, meu filho, você vai querer, né? Ou você sabe que uma pessoa não é cristã, né? E aí você vai lá, não, né? Tenha noção, né, gente? Mas tomar cuidado também, às vezes a pessoa é um visitante, né? O Thiago tem a tatuagem dele, pode acontecer, né, Thiago? Tá com a tatuagem dele, você tá com a roupa de esporte e tal, mas você tá ali para comunhão, e ali, no caso, a pessoa já passa direto, só porque tá com a tatuagem, não é crente, não é? E eu já vi situação de pessoa... Não, gente, eu já vi situação de pessoa que foi lá, recebeu oportunidade, terno e gravata, né? E aí, quando teve oportunidade, falou, gente, eu não sou crente, não, mas dá vontade de ser. Né? Porque estava de terno e gravata, deram oportunidade, e a pessoa, se eu não sou crente não, mas dá até vontade de ser, que Deus abençoe vocês aqui, né? Essas coisas, esses crentes aqui. Então... Eu já vi assim, a igreja, na hora da ceia, fechar a porta. Para não correr o risco de entrar alguém que não é do... Isso, normal, a gente tem também esse costume, né, de fechar as portas no momento da ceia, não é? Danilo, é uma norma... Gente, vamos ser só coerentes, é uma questão de coerência, né? Os diáconos, a maioria dos diáconos... Desde o início, né? Tanto no ciclo de oração como na ceia. E no culto de ensino. Tem ensino, eu estou sabendo, tá vendo? Então... Então, assim, mas é questão de coerência, né, gente? Não é nem questão de, tem que ser, não tem... É porque, imagina, os diáconos todos estão servindo a ceia. Se a gente deixar aberto, a vigilância está um pouquinho... a gente está com a igreja cheia. Então, é um pouco mais perigoso, então, também. Então, já junto o útil com o agradável. Tanto a questão do útil, da segurança, como do agradável, que ali é um momento de comunhão da igreja. Então, a gente tem esse costume aí, de fechar as portas, tá bom? 10. Dê toda assistência ao celebrante, a fim de que este
no transcorrer do ato, não venha a sentir-se isolado ou estressado. Esteja sempre atento ao menor sinal do seu pastor ou do celebrante. Apresente-se, meu Deus do céu. A pessoa que está na frente do trabalho tem que te ver. Hã? Mas no caso nosso, não, no caso nosso tem. No nosso caso tem. O pastor tem toda a assistência. Tem, mas eu falo assim, por exemplo, como é que funciona no nosso caso aqui no Ferreira? O líder aqui, por exemplo, o pastor, né? O presbítero Fernando, pastor Fernando, o Fernando, ele está ali cuidando da diaconia. E ele está sempre olhando para o pastor que está celebrando. Seja quem for que estiver celebrando, ele está sempre olhando para o pastor, e o que o pastor falar para ele, ele repassa para os diáconos. No caso de uma igreja, eu não acho que basicamente a gente segue esse padrão sempre, porque mesmo que a igreja tenha menos diáconos, tem ali um responsável, alguém que é mais velho, que está ali cuidando da diaconia, ou que seja o líder mesmo, né? Então, normalmente essa comunicação ocorre dessa maneira. O líder do diácono, da diaconia, olha para o pastor e os diáconos olham para o líder, para ter a... Tem igreja que tem diácono até pro músico. Para o músico, né? Tem uma igreja grande, enorme. E aí tem um diácono, especialmente para o espaço dos músicos. Qualquer coisa que o público fala para os músicos, tanto para baixar como para Isso é bom. cantores. Aqui, por exemplo, aqui tem um cuidado assim por causa da orquestra, né? Porque a orquestra tem uma certa limitação de mobilidade. Então, tanto para a oferta como para a ceia, né, precisa de uma organização separada, porque é muito complicado a gente levar assim, os elementos ou colher oferta para o pessoal. Então, é uma coisa mesmo tratada à parte, né? E é muito difícil, quando não tem organização aqui que a gente tem que ir para o pessoal da orquestra, eles próprios têm dificuldade de às vezes, separar uma oferta, porque eles estão tocando, eles estão pensando na partitura, no caso aqui, eles estão concentrados, eles estão, concentrados mesmo ali naquela tarefa deles. E aí realmente precisa sentir um cuidado todo à parte, né? Seja para os músicos, né? Que acha que a música de congregação é diferente. É até pior, gente, porque ele tem que tirar de ouvido, tem que ver se ele próprio já cuida do som, né? Não tem um pessoal para cuidar, então também chama muita atenção, sabe? Demanda muito trabalho, assim. Bom, vamos para o próximo. 11. Conscientize-se de sua responsabilidade. Você verá que, com a sua ajuda e prontidão, a Santa Ceia alcançará seu objetivo, edificar e guiar o povo de Deus às regiões celestiais. Bom, eu pensei que essa parte mais prática ia falar no final, né? Mas ele deixou para falar mais no começo, mas tudo bem. A preparação dos elementos e sua distribuição. Vamos tentar ler um pouco mais seguido. Tem o diácono a responsabilidade de preparar com antecedência os elementos da Santa Ceia, o pão e o suco de uva. Nada mais desagradável chegar à hora da ceia e verificar que os elementos não foram ainda providenciados. Em algumas igrejas, o pão é confeccionado pelas irmãs. Nesse caso, entre em contato com estas e certifique-se de que esteja tudo em ordem. O suco de uva deve ser novo, nada de utilizar o que restou da ceia passada. Verifique sempre a validade dos produtos a serem utilizados. Já com as mãos devidamente lavadas, aproximar-se ao diácono do púlpito ou da mesa da Santa Ceia, receberá do pastor a bandeja com o pão. Eu já fui numa igreja que me deram na hora de tomar o suco de uva, tava com bolor, era desse que a gente usa mesmo, né? Da tampinha, né? E tava com bolor, eu falei, pastor, eu tava no púlpito até. Aí ele falou, desculpa, pega outro, tal. Às vezes cuidado, né? De ficar economizando, pegar de um mês, guardar lá para já usar para outro mês. E, gente, validade das coisas, né? Então, tem coisa... E aí, eu não sei, mas já vou adiantar a questão de... Até vou levantar essa questão, depois eu respondo, vai. O que vocês acham que faz com o que sobra da ceia? Depois a gente... joga fora, não joga... Depois a gente fala sobre isso aí, tá? Eis alguns cuidados que devemos observar na distribuição dos elementos da ceia. Fica uma pergunta para daqui a pouco, tá, gente?
Quem acha quem acha que joga fora? Quem acha que o que faz com o elemento da ceia? Pode jogar fora em qualquer lugar, pode jogar no lixo, pode dar para as crianças, faz como? Depois a gente conversa. Vamos lá. Aí passa lá, quem fica, pega lá, toma um lanche, um cafezinho no final, os diáconos lá tomam um cafezinho. Vamos ver. Não respondi, tá, gente? Não falei isso. Daqui a pouco o pessoal vai gravar o vídeo, né, Thiago? Sei quantas visualizações. Não, que em paz. Olha só. Olha só. Olha só. Eis alguns cuidados que devemos observar na distribuição dos elementos da ceia. Vamos revisar algumas coisas que a gente até comentou aqui. Já de posse da bandeja de mão, evite cantar em cima dos elementos por razões óbvias. Glória a Deus, papai, pá! Vai lá. Você está com comida, gente. É oração. Não, mas está orando lá. Isso. E normalmente. Oi? O quê? Essa oração que o cara faz em cima da mesa. Que o pastor faz? Na verdade, quando o pastor vai fazer, como é que ele vai fazer? Ele vai apresentar os elementos. Normalmente se apresenta os elementos assim, ou alguém segura para a pessoa, né? Não simboliza só. Isso. Um só que simboliza tudo. Isso. Sim. Eu falo assim, a pessoa, ela está... tem lugar, exatamente, tem lugar que faz 2 orações, né? E tem lugar que já ora uma vez só, né? Então, a pessoa, ela faz aquela oração, né? Agora, se tem igreja que tá tudo lá, preparado na mesa, o pastor faz assim para orar, aí já tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque é questão de higiene, né? Os obreiros, né, com relação né, ainda mais o pão, né, como no nosso caso ainda vem embrulhadinho, então tem esse cuidado, né, Oi? Não é embrulhadinho, tá tudo assim, né? Então nesse caso aí tem que seguir a risca aqui, né, de que evitar falar, evitar cantar. Não é hora, gente. Mas não, é hora de você fazer sua atividade ali não é. Imagina, tem obreiro que tá lá, eu tô dando lugar aqui, tá lá, quando né? Tem calma, gente, é bênção de Deus, que seja cheio mesmo, não tô contra isso, mas eu tô falando assim que agora é um momento que Deus quer te usar de uma forma, entende? Com certeza quando a gente é cheio de Deus, a gente tem que ter aquele cuidado, que eu tô ali para servir. Mas vai chegar um momento que se eu sirvo bem, olha só, guarda isso, se eu sirvo bem, depois Deus vai me recompensar. Então, se você está entregando aquele trabalho bem feito, depois que você fizer seu trabalho, aí você rodopia, né, faz cambalho, faz o que você quiser. Mas ali você vai estar cheio. Mas deixa primeiro o momento de você entregar para depois você receber. Tá bom? Toma cuidado, mas na hora de fazer lá, de entregar, que você está com as bandejas, toma cuidado para não ter essas cantoria, né? E também não tomar cuidado para não acabar se emocionando e causar um acidente, né, com a bandeja, tá bom? 2. Na hora de servir, o Uber não precisa falar nada, né? Então. Tem muitos que falam, né? Esse é o sangue da manhã. Então, o 2 está aqui, né? Aproximando-se de alguém para servir o pão, recite-lhe de forma solene, em memória do corpo do Senhor. Então, normalmente assim, a gente tem que ter uma certa noção, né? Vamos supor que eu vou servir, né? No caso, imagina, eu servi para cada um de vocês em memória do corpo do Senhor. Para cada um. Às vezes. Eu falei, isso aí agora. Tem que falar com todo mundo. E fui lá na galeria. Normalmente é Foi bem difícil, mas. Esse é o corpo do Senhor. Isso. Eles orientam por si.
Isso, no começo, fala de uma vez só para aquela fileira. Isso. Fala só uma vez e já sai. Exato. Então não tem isso de falar para cada pessoa. Fala uma vez só, e aí a pessoa, aquele grupo já está te ouvindo. Tudo bem, você pode falar uma um, pode ter dois, mas às vezes ficou exposto, né? Isso. Isso. Então, a frase exata tem muita diferença, gente. Tem muita diferença. Aqui vocês estão vendo que em memória do corpo do Senhor. Como é que é escrito nesse aqui? Ali acho que é do cálice, né? Tomai e comei, esse é o corpo do Senhor. Né? Tomai em memória. Aqui diz assim, disse Jesus, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Lucas 22, 19. Isso, então assim, no caso aí é orientação, né? Então vai falar isso daí, vai falar isso daí toda a fileira, né? Mas é isso, é bom falar, mas também é o seguinte, aqui também tem esse cuidado, né? Que se fala, mas tem o cuidado de estar tudo empacotadinho, tá bom? É mais liturgia, tá, gente? Biblicamente o pastor já falou. Já está, né? E outra, aqui como a gente participa de uma vez, então o pastor vai dar o ok para todo mundo participar. Mas, dependendo da orientação que o pastor der, aí você segue o rito, né? A frase, fala a frase certinha que for orientada, tá bom? E segue isso daí, mas faz com higiene e com autoridade, com... Oi? Mas isso é bom conversar com a liderança de diáconos. Estou falando, aqui no Ferreira é mais tranquilo, porque os elementos estão embrulhadinhos, a gente recebe um papelzinho que é citar o que está sendo dito ali para a fileira do banco, beleza? Agora, no caso assim, de congregação, para onde vocês forem, alinhem com o pastor, porque se não for embrulhadinho, né, veja como que pode ser embrulhado. Se não tiver condição de ser embrulhado, se às vezes não precisa falar, ou se precisa falar mais assim, distante, né? Mas o mais importante aqui é que haja alinhamento. Porque a pessoa, aqui, qual que é o grande propósito aqui? Que a pessoa saiba, na hora que vai tocar no corpo, ou que vai tocar no sangue, o que está acontecendo. Ali é um alerta, ali de que chegou o momento que ela está diante do corpo e do sangue do Senhor. É isso que indica, por isso que nós falamos, tomai e comei, esse é o corpo do Senhor, né? Foi partido por vós, esse é o sangue foi derramado por vós, né? Então, é mais para que haja essa memória, essa visão da solenidade do ato, tá bom? 3. Único ainda, né? Único. Único, né? Não era nem vários cálices, né? Todo mundo da única boca, né? Aqui, ó. 3º, havendo 3 ou 4 pedaços de pão na bandeja, volte ao púlpito ou à mesa da ceia e pegue mais do elemento. Em seguida, retome a distribuição a partir do ponto interrompido. Se por acaso alguém deixar o pão cair, pegue-o num guardanapo, leve-o de volta à mesa da ceia e entregue-o ao celebrante com muito cuidado. Pega no bolso, joga no lixo. Não, gente, vai lá, aquilo ali sim, pegar com todo cuidado, porque ali está simbolizando o corpo de Cristo, tá? O que acima dissemos sobre... 4. O que acima dissemos sobre a distribuição também vale quanto ao cálice. Neste cálice específico, deve-se tomar especial cuidado para que a bandeja do cálice não entorne. Mas se isso acontecer e o suco cair no chão, absolvam num guardanapo. Mesma coisa, leva lá certinho, tá bom? 5. Se a sua igreja utiliza-se do chamado cálice único, que é aquele, né, o mestre está falando, não deixe de limpar a borda do recipiente com guardanapo antes de passá-lo de uma pessoa para outra, tendo cuidado de usar todos os lados do guardanapo para evitar que este se encharque. Não deixe que o cálice esvazie-se e volte sempre que necessário ao púlpito para enchê-lo. Não é o nosso costume,
mas aqui tem as orientações. Cuidados posteriores. Servidos o pão e o cálice, certifique-se de que as bandejas sejam recolhidas e que a sobra dos elementos sejam bem acondicionados. Cada igreja tem o seu modo próprio de lidar com as sobras da Santa Ceia. O ideal é que sejam usados o pão e o vinho na medida certa, de maneira que nada venha a faltar ou a sobrar. O bom diácono estará também atento a esses detalhes, que todas as coisas saiam a contento e que nada comprometa a solenidade da ceia do Senhor. Tem pessoa que dissolve em água corrente, essa é a resposta, tá? Tem pessoa... que isso daí tem uma questão teológica, que é aqui da transubstanciação, da consubstanciação, que está escrito aqui no... O que vamos fazer? Se simboliza apenas ou se torna o corpo de Cristo. Então, de acordo com essas duas visões teológicas, a igreja vai tomar decisões distintas com relação ao destino do que sobra da ceia, tá? Bom, a importância da ceia do Senhor. A Bíblia ensina que a ceia do Senhor é um ato memorial de extrema importância, pois demonstra a libertação do pecado, da morte e o acesso ao Senhor por meio do sacrifício de Jesus, a esperança da vida eterna. Celebramos a ceia até que Jesus volte, pois foi assim que ele instituiu. No Antigo Testamento havia a Páscoa judaica, na qual um memorial sobre a libertação do povo do Egito e a esperança da terra prometida. No Novo Testamento, Jesus não só institui, mas ordena que a ceia seja celebrada até a sua volta. Portanto, é um ato memorial de extrema importância para a vida do crente. A ceia e o sacramento da fé cristã. Lutero rechaçou boa parte da teologia católica sobre a ceia. Particularmente se opôs às missas privadas, à ceia como repetição do sacrifício de Cristo, a ideia de que a missa confere méritos e a doutrina da transubstanciação. Porém, tudo isso não levou a pensar que a ceia era de pouca importância. Pelo contrário, para ele, a Eucaristia sempre continuou junto com a pregação como centro do culto cristão. A questão de como Cristo está presente no sacramento foi movido de controvérsias, não só com os católicos, mas também com os protestantes. Lutero rechaçava categoricamente a doutrina da transubstanciação, já a gente explica, tá, gente? Que lhe parecia demasiadamente presa a categorias aristotélicas e, portanto, pagãs, e que, além do mais, era a base da ideia da missa como sacrifício meritório, que se opunha radicalmente à doutrina da justificação pela fé. Em 1215, no quarto concílio de Latrão, a doutrina da transubstanciação foi concebida formalmente e foi reafirmada no concílio de Trento, mesmo após a oposição de Lutero. Sua base está nos fundamentos elaborados por Aristóteles de substância, a natureza existencial de algo e acidentes, características externas, por exemplo, odor, cor, forma. De acordo com essa doutrina, após a consagração, os elementos do pão e vinho são mantidos, porém, a sua substância é mudada. Ou seja, apesar de pão e vinho não terem sabor, odor e aparências alterados, a sua essência foi alterada para o corpo e sangue de Cristo, respectivamente. Transubstanciação. Vamos explicar melhor isso daqui que está falando, né, que foi uma doutrina criada lá em 1215, né, concebida formalmente, que Lutero, em 1500, século XVI, combateu, e que depois foi reafirmado nesse concílio de Trento, que nada mais foi do que a Contra-Reforma, tá bom? Que foi realmente o movimento da Igreja Católica em combater os reformistas do século XVI, tá? Então aqui eles estão falando sobre um princípio filosófico que faz nós entendermos o que é o elemento. Tá? Se esse elemento ele carrega uma essência, né? E no caso é o que a transubstanciação fala, que ali não é o pão, mas que em essência é o corpo. Tá? Então, o que é essa doutrina da transubstanciação católica que Lutero ele combateu? É que a conjunção de duas palavras latinas, trans, além, e substantia, substância, significa a mudança da substância do vinho, do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo no ato da consagração. Então, trans, além da substância, entende? Significa uma mudança de substância, o conteúdo, mudou. Então, mudou o conteúdo. Agora o conteúdo, a substância, ele é agora o corpo de Cristo. Ele não é mais um pão, ele é o corpo. Entende? Ele está ali, é um pão, mas que não é mais um pão. É um pão que agora é o corpo. Entende? Então essa é a ideia
da transubstanciação. Tá? Então, isso significa que essa doutrina defende e acredita na presença real de Cristo na Eucaristia, adotada pela Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana e igrejas calvinistas creem na presença real, mas não na transubstanciação. A crença na transubstanciação se opõe à da consubstanciação, que prega que o pão e o vinho se mantêm inalterados, ou seja, continuam sendo pão e vinho. Tá? Consubstanciação é o termo que indica a crença na união local das substâncias do corpo e do sangue de Cristo com a substância do pão e do vinho. Assim sendo, o verdadeiro corpo e sangue de Cristo se encontram presentes real e localmente em, com e sob a substância do pão e do vinho, sem modificá-las, transformá-las. Este conceito opõe-se à definição de transubstanciação, na qual se crê que a substância do pão e do vinho sejam transformadas na substância do corpo e sangue de Jesus. Porém, por outro lado, Lutero também não estava disposto a dizer que a ceia era um mero símbolo de realidades espirituais. As palavras de Jesus ao referir o sacramento, isto é o meu corpo, lhe pareciam completamente claras. Portanto, segundo Lutero, na ceia os fiéis participam verdadeira e literalmente do corpo de Cristo. Isso não indica, como na transubstanciação, que o pão se converta em corpo e o vinho se converta em sangue. O pão continua sendo pão e o vinho, vinho. Porém, agora estão também neles o corpo e o sangue do Senhor, e o crente se alimenta deles ao tomar o pão e o vinho. Então, consubstanciação, pense nisso, com. O que dá a ideia de com? Estamos eu estou com uma blusa, com. Então, existem duas coisas unidas. Então, no caso da trans, trans, né? Mas no caso da trans, é você mudar. Você falar que aquilo já não é mais aquilo que é. Entende? E na com, as duas coisas. Continua sendo o pão e o vinho, mas também é o corpo e o sangue. Não é que não é que simboliza o corpo e o sangue. É o corpo e o sangue sem deixar de ser substancialmente um pão e um vinho. Tá bom? É confuso? Venham nas aulas de segunda-feira, a gente vai chegar na teologia, tá bom? Então aqui, esse próximo tópico aqui, dividindo-se sobre a doutrina do corpo de Cristo, né? Nós vamos ter uma parte mais teológica da ceia, né? Essa parte a gente pode deixar para a próxima aula, né? Porque aí, no caso, como é uma parte mais teológica, eu acredito que a gente precisa ter um pouquinho mais de tempo. Então, ficou alguma dúvida com relação aos cuidados? E basicamente, o grande resumo que a gente acho que pode fazer dessa aula com relação à ceia é que não dá para eu passar para vocês qual o modo de se comportar na ceia, porque vai depender de igreja para igreja, tá? A gente precisa entender que é um momento solene, de chegar cedo, de você se preparar, né? De se preparar para aquele momento, de deixar tudo organizado, de você também tá bem preparado, em comunhão com Deus para aquele momento, sabendo que tudo tem que ser feito com excelência, com alinhamento entre o pastor, entre o líder dos diáconos, para que tudo seja feito assim da melhor maneira possível. Você tem que aparecer, as pessoas têm que saber o que você vai fazer, né? Os seus movimentos devem ser claros para a igreja, não é? E vocês nunca vão fazer nada sozinhos. É uma equipe, é um grupo que está ali, os diáconos mais velhos vão te orientar, e tudo vai ser feito com ordem, com decência. Se errar, fique em paz, tenta acertar, vai acertar, e a igreja vai ver uma ceia sendo bem celebrada, né, algo sendo feito com excelência, com graça, e não vão nos ver, mas com certeza as coisas vão acontecer da melhor maneira possível, com diáconos invisíveis, né? Mas Deus vai ser glorificado, as pessoas vão sentir a graça de Deus, Deus vai ser glorificado, tá bom? Então, basicamente, é isso daí que eu queria passar na aula de hoje, tá bom?